Em relação à liderança, leis são os princípios que devem reger a vida de um líder, ou guiar a vida de um líder. Primeira lei, o primeiro princípio que deve guiar a vida de um líder. A lei do processo. O que é a lei do processo? O que é essa lei? O que esse princípio ele nos ensina? A lei do processo, ela nos ensina que um bom líder, ele é formado através de um processo, de um longo processo. Não é de um dia para o outro. Hoje nós vemos uma coisa interessante, até mesmo na igreja, né? A pessoa se converte, aí ela, só porque é famoso, aí passa alguns meses, o que você é? Eu sou pastor. Eu sou pastor. Mas antigamente na Assembleia de Deus, você ficava 35 anos como diácono. 35 anos como diácono. E aí quando você ia para ser pastor, já tinha uns 70 anos já. Já estava quase indo embora. Era separado da pastor e já era arrebatado. Já ia para o céu. É um extremo ao outro. A pessoa, eu acredito que a pessoa não precisa ficar 30 anos como diácono, né? Se ela tem crescimento espiritual, se ela está amadurecendo e ela tem um chamado de Deus na vida dela, ela tem que crescer no ministério. Mas eu também sou contra essa pessoa entrou ontem na igreja, amanhã ela já é pastor, amanhã já é missionário, já é evangelista, já é isso, já é aquilo. Então, um bom líder, ele é formado através de um processo, irmãos. Não é miojo, não é instantâneo. Todas as pessoas que são excelentes no que faz, elas passaram um longo tempo praticando. Você pega aí, uma vez eu li sobre um pouco daquela história do Michael Phelps, né, o nadador. O cara ganhou não sei quantas medalhas. Quando eu fui ver a história de treinamento do Michael Phelps, rapaz, o cara é 5 horas da manhã, já estava na piscina, alimentação, isso durante não sei quantos meses antes da Olimpíada. Não sei quanto tempo antes da Olimpíada. Para quando chegar a Olimpíada, ele está preparado para a disputa. E você acha que um bom líder ele é formado hoje, amanhã? Não, é um longo processo. O segredo do sucesso está na sua agenda diária. Ou o segredo do crescimento está na nossa agenda diária. Quanto tempo por dia nós gastamos para ler um livro? Para desenvolver a nossa liderança? Quanto tempo? Uma vez eu estava lendo, aqui tem pregadores, né? Eu estava lendo uma coisa interessante, que todo pregador, ele precisa ler pelo menos uma vez por ano um livro de homilética. Uma vez por ano um livro de homilética. Agora você pega aquela coleção do Gilton Moraes, é 3. Você já ganhou, tá vendo? Você leu 3 livros de homilética no ano. Volume 1, 2 e 3. Mas eu fiquei pensando, mas é verdade, né? E o pastor Laércio, uma vez, ele conversando uma certa feita, acho que foi até numa aula que a gente teve aqui, ele falou: uma coisa terrível é um pregador no piloto automático. Ele não estuda mais a Bíblia, ele já prega no piloto automático, ele faz as coisas automático. Esse texto aqui eu já sei, já conheço. Para que eu vou estudar a Bíblia? Já tenho a mensagem. Não. Se nós quisermos ter boas mensagens, irmãos, nós temos que ser pessoas do livro. Se debruçar no livro, estudar o livro. Então, o segredo do crescimento, onde está o segredo do crescimento? Está naquilo que nós fazemos diariamente. O que nós fazemos diariamente que envolve o nosso crescimento? Será que esse ano nós lemos um livro sobre liderança? Esse ano, um livro sobre liderança? Ou, falando nem um livro sobre liderança. Será que esse ano nós lemos um livro, pelo menos? Um dos enganos que a gente tem sobre essa questão do crescimento é que o crescimento vem automaticamente, né? A gente acha que é igual criança. Quando a gente éramos criança, quando você é criança, você desenvolve. A criança tá pequenininha hoje, é automático, né? O normal
da criança é ela se desenvolver, ela vai se alimentando e se desenvolve. Mas com o crescimento pessoal é diferente. Não existe automático. Eu vou crescer, eu espero que eu cresça. Não. No crescimento pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter atitudes que vai me levar ao crescimento. E quais são essas atitudes? Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar participar, igual nós estamos fazendo aqui, de eventos como esse, onde nós aprendemos, onde nós crescemos, e à medida que nós vamos crescendo, você pode ter certeza de uma coisa: as pessoas percebem o seu crescimento e o meu crescimento. Outro princípio que deve reger a vida do líder: a lei da adição. O que esse princípio nos ensina? Na lei da adição se aprende que na liderança se agrega valor aos outros quando servimos. Nisso nós entendemos que liderança não é buscar o benefício próprio, mas agregar valor aos liderados. Líder é servo. Líder serve. Isso que a gente tem que ter na nossa mente. Nós somos líderes. Nós fomos colocados nessa posição de liderança para servir. Uma vez eu estava participando de uma reunião na empresa que eu trabalhava, outra empresa que eu trabalhava, e lá o diretor... Tinha 2 diretores, né? Tinha o diretor administrativo e tinha o diretor industrial. Aí mudou lá, porque tinha parte do conselho, que são os acionistas da empresa. Resolveram que não ia ter mais 2 diretores na empresa. Ia ter um diretor só. Um diretor seria responsável pela empresa inteira. Aí colocou lá o diretor-presidente. E só ele era responsável pela empresa. Ele fez uma reunião com todas as pessoas, né? Todas as áreas, compras, vendas e tal. E eu participava do departamento de vendas, ia participando da reunião, e eu prestei atenção no que ele falou. Ele falou assim: olha, eu fui denominado ajudante geral de vocês, porque ele falou que eu estou aqui para ajudar vocês. Eu fui colocado nessa posição para ajudar no que for preciso. Eu fiquei pensando, isso ficou na minha mente e está na minha mente até hoje. Então, líder, às vezes a pessoa fica naquela coisa, né? Eu sou pastor, irmão. O pastor não fica na porta, não. Tem gente que é isso aí, né, gente? Para ver o pastor na porta. Não, o pastor não fica na porta, não, irmão. O pastor fica no púlpito. O pastor não tira oferta, não, irmão. Fala aí, pastor Robson. Tem gente que é assim, né? Não, irmão. Não, ele era cooperador, ele era diácono, aí ele ficava na porta. Aí passou para presbítero, evangelista, e falou: não, irmão, agora é só púlpito, né, vaso? Tem gente que você vai pedir, irmão. Você vai pedir para um presbítero, você vai pedir para um pastor, não tem ninguém. Não tem ninguém, irmão. Não tem ninguém, no exemplo, não tem ninguém. Irmão, tem como você ficar na porta? Mas eu, irmão, sou um presbítero, rapaz. Sou pastor, eu vou ficar na porta? Essa pessoa não entende que ela foi colocada nessa posição justamente para isso, para servir. Como nós agregamos valor às pessoas? Primeiro, nós agregamos valor aos outros quando valorizamos os outros. Nesse ponto, o líder demonstra que valoriza os seus liderados quando se preocupam com ele. O líder precisa se preocupar, demonstrar que está preocupado com os seus liderados. Quando ele oferece ajuda, quando eles são abertos e confiam nas pessoas. O líder, irmãos, as pessoas precisam entender uma coisa também. O líder, ele precisa ser uma pessoa acessível. As pessoas precisam ter acesso ao líder. Ter acesso. Você é uma pessoa acessível, ou para falar com você tem que falar com 35 secretários até chegar a você. Tem gente que é assim, né? Para falar com ele tem que falar com os 35 assessores.
Não, você tem que ser uma pessoa acessível. A pessoa tem acesso a você. Quando eu digo acesso, ela tem a oportunidade de falar com você. Só depois que termina o culto, ela pode te procurar para conversar, né? Você é uma pessoa aberta para ouvir, ou com disposição para ouvir as pessoas. Você é uma pessoa que oferece ajuda. Às vezes a gente comete um erro, né? Nós colocamos uma pessoa num determinado lugar para fazer determinada coisa, e às vezes a gente nem pergunta: e aí, como você está desempenhando isso daí? Está tendo alguma dificuldade? Você está tendo alguma dificuldade para fazer? Você precisa de uma ajuda? Esse é o nosso grande erro às vezes. Nós colocamos a pessoa lá para fazer determinada coisa e deixa ela se virar, né? Aí a pessoa sai, aí depois que ela sai, a gente tá para sair, a gente pergunta: rapaz, para que você está precisando de ajuda? Aí a pessoa já foi embora. Mas o ideal é o líder oferecer ajuda. Você colocou alguém lá responsável por alguma coisa? Pergunte para ele: está precisando de ajuda? Você precisa, né, de algum auxílio? Então nós precisamos valorizar os outros. E como nós valorizamos? Quando nós se preocupamos com as pessoas. Precisamos se preocupar, orar pelos nossos liderados, né? Orar pelas pessoas. Essa é uma demonstração que nós estamos se preocupando com as pessoas. Oferecer ajuda, né? Essas são formas de nós mostrarmos que nós valorizamos as pessoas. Outra coisa dentro dessa questão de agregar valor nós agregamos valor aos outros quando passamos a ser mais valiosos. Essa questão aqui é interessante, irmãos, por quê? Porque ela parte do princípio que ninguém pode dar aquilo que não tem. O que Pedro e João, lá na porta do templo, chamada Formosa, dizendo: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E é por isso que o líder, ele precisa estar voltando essa questão e um contínuo crescimento. Quando o líder para de crescer, ele não tem mais nada a oferecer. Quando o líder para de crescer, ele está colocando em risco a sua capacidade de ensinar. Quando você parar, eu já li muito livro. Quantos livros de liderança você já leu? Já li uns 5, já está bom já. Quando você fala já está bom, você está colocando o limite na sua capacidade de ensinar. Você só pode agregar valor aos outros quando você se torna mais valioso. Quando você cresce, irmão. À medida que quanto mais você aprende, quanto mais nós aprendemos, mais nós temos a capacidade de ensinar. Quanto mais nós crescemos, mais nós temos o que oferecer para os outros. Você está entendendo? Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós nos desenvolvemos, mais capacidade nós temos para ensinar as outras pessoas. Mais capacidade nós temos de desenvolver as outras pessoas. Quando eu paro de crescer, quando eu paro de se desenvolver, aí eu estou pondo limite na minha capacidade de ensinar. Eu conheci, não sei se é o caso dos irmãos, mas eu conheci um determinado pregador que ele tinha 3 mensagens. Machado que caiu na água, a transformação da água em vinho e vale de ossos secos. Eu passei 3 anos na igreja ouvindo o irmão pregar 3 mensagens.
Eu passei 3 anos na igreja e toda vez que o irmão ia pregar, ele pregava a mesma mensagem. O vale dos ossos secos, o machado que caiu na água e a transformação da água em vinho. Eu era jovem na época, não que eu seja velho, mas eu era mais jovem. Sabe como é jovem, né? E já sei o que o irmão vai pegar. Já sei. Já sei. Isso mostra o que, irmãos? Não está crescendo. A Bíblia, meu Deus, 66 livros. Eu só tenho 3 mensagens para pregar. 66 livros. 35 mil promessas, 31.173 versículos, 1.189 capítulos, e eu só tenho 3 mensagens para pregar. Rapaz, é dificultoso esse negócio, né? Então, quando eu coloco o limite de aprender, eu estou colocando um limite na minha capacidade de ensinar. Então, você quer agregar valor aos outros? Você quer fazer a diferença na vida dos outros? Seja uma pessoa que esteja em contínuo crescimento. Tenha uma mente, irmãos, curiosa. Tenha uma mente que faça pergunta. Tenha uma mente nunca perca. O líder precisa ter essa. Aliás, o líder, todas as pessoas deveriam ter essa consciência. A consciência de aprendiz. O Stephen Covey, eu li um livro desse, As 3 Escolhas para o Sucesso. Ele diz uma frase logo no início do livro, ele diz assim: eu escolhi viver em um crescendo. Sabe que crescendo é gerúndio, irmãos? É um crescimento contínuo. Logo no início do livro ele falou: eu escolhi viver em um crescendo, ou seja, eu escolhi viver crescendo continuamente, sempre aprendendo. Sabe quando eu perco a capacidade de aprender? Quando eu digo eu já sei. Quando eu perco essa questão dessa mentalidade de aprendiz, e acabou, irmãos. Quando você vai explicar, já foi explicar alguma coisa para alguém? Não, mas isso aí eu já sei, já estudei, já. Não tem mentalidade de aprendiz. Não vai crescer. A pessoa que cresce, mesmo que ela já saiba, tem sempre alguma coisa que eu não sei, irmãos. Isso eu tenho certeza. Vai ter sempre alguma coisa que eu não sei. E eu posso aprender com você. Eu sei coisas que você não sabe, e você sabe coisas que eu não sei. E é por isso que nós aprendemos um com o outro. Esse é o bom. Né? Eu sei coisas que vocês não sabem, e vocês sabem coisas que eu não sei. E é por isso que quando eu tiver alguém aqui para falar, eu sento para ouvir, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa, porque eu não sei tudo. Então nunca perca essa mentalidade de aprender, essa mentalidade de aprendiz. Porque à medida que eu cresço, eu passo a oferecer aos outros o que ensinar. Outra lei. A lei da imagem. O que é a lei da imagem, irmãos? A lei da imagem, ela parte do princípio que as pessoas fazem o que vem. É o princípio da criança, né? A criança que imita os pais ou imita as pessoas mais velhas, ou imita aquilo que vê na televisão, né, aquilo que ouve. Né? Então, eu trabalhava com um rapaz, e tem uma vez que o filho dele apareceu falando palavrão na casa dele. Ele não falava, né? Eu trabalhava com ele, nunca falou, e ele na casa dele também falou, nunca falei. Ele falou: rapaz, onde você está aprendendo? Está aprendendo na escola. Criança aprende por aquilo que vê dos outros. O líder é a mesma coisa. Cuidado, líder, com aquilo que você fala da sua equipe, porque aquilo que você fala da sua equipe é o reflexo daquilo que você é. Porque se você fala que a sua equipe é incompetente, você também é incompetente. Se você fala que a sua equipe é preguiçosa, você também é preguiçoso.
As pessoas sempre veem o que você faz. Se você chega atrasado, as pessoas sabem. Se você fala uma coisa e faz outra, as pessoas sabem. As pessoas podem até não falar para você, mas elas estão vendo. Aí as pessoas não têm coragem de falar para você. Você chega lá e fala, não, meu irmão, tem que estar 7 horas na igreja. Aí você chega 8. Às vezes as pessoas não vão falar para você, mas dentro dela ela fala, quem ela vai fazer, quem é ele para falar que tem que estar 7 horas na igreja. Está 8h30, ele está chegando. E não dá nem uma justificativa. Uma coisa é você chegar e dar uma justificativa, né? Porque você chegou. Outra coisa, chegou 8h30. Chegou na hora do amém. É fácil falar o certo, né, irmãos? O difícil é fazer o que é certo. Certa feita, uma mulher chegou até Gandhi e falou para Gandhi, Gandhi, fala para o meu filho para ele parar de comer açúcar. Aí Gandhi falou assim para ela, volta daqui a 3 dias. A mulher, sem entender, foi embora e voltou depois de 3 dias. Depois de 3 dias ela voltou, aí ele chegou e falou para o filho dela, pare de comer açúcar. Aí a mulher, mas por que depois de 3 dias? É porque há 3 dias atrás eu também comi açúcar. Você entendeu, irmão? É fácil falar. Ele gigante poderia ter falado para ele, não, para de comer açúcar. Mas antes de ele falar para o menino parar de comer açúcar, ele teve que parar também. Então nós precisamos, como líder, não apenas falar o que é certo, mas fazer o que é certo. O maior presente que o líder pode dar aos seus liderados é o seu exemplo. Que as pessoas possam ver em nós um exemplo, irmãos. Um exemplo de quê? Estamos falando no âmbito, né, da igreja, um exemplo de homens de palavra, de oração, de testemunho. Que as pessoas possam ver em nós um exemplo de oração. De pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus. De pessoas que têm um bom testemunho. As palavras se tornam vazias quando o nosso comportamento não condiz com elas. Quando eu falo uma coisa e faço outra, as minhas palavras nada valem. Vamos à lei do fortalecimento. A lei do fortalecimento parte do princípio que somente líderes seguros dão poder aos outros. Eles têm que delegar funções. Agora, por que as pessoas às vezes não delegam, irmãos? Isso é uma coisa que até mesmo acontece na igreja. Né? Por que as pessoas não distribuem funções? Por que as pessoas não delegam o trabalho para os outros fazerem? Primeiro, medo de perder a posição. Tem muita gente que tem medo. Eu não vou colocar ninguém para me ajudar não, porque senão pode se sobressair e ficar com o meu lugar. E tem gente que é assim, né? Tem gente que não dá oportunidade para o outro porque tem medo. Quando as coisas saem bem na sua ausência, é aí que o líder ele está tendo êxito, irmãos. Pior coisa para o líder ouvir é que eu saí e se desfez tudo. Sabe por quê? Porque mostra a nossa ineficiência. Mostra que eu não tive capacidade de treinar pessoas. Porque às vezes as pessoas não delegam. Resistência à mudança. Resistência à mudança. Mas tem 30 anos que eu faço assim. Eu vou continuar fazendo. As pessoas que têm resistência à mudança. E nós falamos aqui, acho que os irmãos, tem alguns que estavam aqui. Eu falei sobre essa questão da mudança. E mudar é complicado, irmãos. Mudar é complicado. Eu não vou falar a mesma coisa de novo, mas mudar é complicado. Sabe por quê? Porque ela rompe com o nosso ciclo habitual de fazer as coisas. Eu acredito que os irmãos têm conhecimento aqui. O nome do pastor é pastor Rick Warren.
é o autor do livro Uma Vida com Propósito, Uma Liderança com Propósito e Uma Igreja com Propósito. E ele falou que, estava lendo um livro dele, esse dia, Uma Igreja com Propósito. Ele fala que a igreja dele, com 3.000 membros, ele aprendeu o nome de todos. 3.000. Eu tô falho nisso, porque aqui tem uns 100 e pouco. E às vezes, para me lembrar o nome de algum, eu esqueço. São 3.000 membros. Na época, agora tem muito mais. É uma das maiores igrejas dos Estados Unidos lá. Na época, ele falou que a igreja dele cresceu, tinha 3.000 membros. E ele sabia o nome de todos. De todos os membros, o nome de todos. Tem que aprender os nomes das pessoas. Aprender. Isso faz parte de se relacionar com as pessoas. Faz parte de se relacionar. Uma questão interessante que a gente disse é que o líder precisa ir aonde as pessoas estão. O líder precisa ir aonde as pessoas estão. O líder não deve esperar as pessoas chegarem até ele. O líder precisa ir aonde as pessoas estão. O líder precisa sair do seu lugar e ir aonde as pessoas estão, a fim de se relacionar com elas. O líder precisa acreditar nas pessoas. Uma coisa interessante é que Deus, quando se relaciona conosco, Ele vê o que nós podemos se tornar. Ele não vê apenas aquilo que nós somos. Ele vê aquilo que nós podemos se tornar. Quando eu acredito nas pessoas, eu não olho apenas como eles são agora, mas como eles podem se tornarem depois. O líder precisa ver isso nas pessoas. O líder precisa oferecer esperança. Napoleão disse que os líderes são mercadores de esperança. E isso é uma grande verdade. Quando se dá esperança para as pessoas, dá a elas um futuro. Que nós possamos ser agentes de esperança. Que as pessoas possam ver em nós alguém que enxergue um futuro melhor. E por último, a lei do legado. A lei do legado está relacionada ao que queremos que as pessoas falem ao nosso respeito depois que partirmos. A lei do legado parte do princípio, irmãos, da seguinte pergunta: como eu quero ser lembrado? Como eu quero que as pessoas se lembrem de mim? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Como eu quero que as pessoas lembrem de mim? Esteja pronto ou esteja certo para passar o bastão. O líder eficaz é aquele que prepara alguém para ficar no seu lugar. A gente tem duas dificuldades aí. Tem a dificuldade das pessoas que acham que vão criar semente no lugar e não vão sair nunca. E nós temos a dificuldade de encontrar pessoas disponíveis para poder investir nelas. Mas que Deus nos livre, né, da síndrome de que eu nunca vou sair do lugar, e que Deus abra os nossos olhos para nós enxergarmos as pessoas que estão disponíveis para serem treinadas. Eu termino contando a história do Pon Yong-Chul, né? Certa feita ele é o pastor da maior igreja do mundo, irmãos. Seul, na Coreia. Maior igreja do mundo. E ele falou que uma vez ele foi pregar em outro país e ele ligou para a esposa dele perguntando como que estavam as coisas. E ele pensando que ia estar tudo... mas não estou lá, né? Maior igreja do mundo. A esposa dele falou assim: não, as coisas estão indo bem. Pode ficar aí que as coisas estão indo bem. Ele entendeu que o maior êxito do líder é esse, irmãos. É as coisas saírem bem quando ele está ausente.
Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, graças nós te damos, ó Senhor, por mais esse dia estarmos na tua casa. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, de aprender cada dia mais. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos que se fizeram presente aqui neste lugar, nessa noite. Ó Deus, que nós possamos crescer dia após dia, ó Deus, como líder, como pessoa, ó Deus amado, que nós possamos ter o que ensinar para os outros. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado, irmãos, em nome de Jesus.